Fala, galera! Estamos ao vivo? Não, estamos num vídeo gravado aqui do novo Meteoro Repórter, hoje com um convidado ilustre. Tive o privilégio, a gente estava almoçando com um outro amigo em comum nosso, que é o Guilherme Boulos, lá no Edifício Itália. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele no programa da TVT News, segunda edição. Ele que é o principal âncora da emissora, canal TV dos Trabalhadores, que está passando por uma profunda reformulação e que bateu números expressivos. A gente vai falar sobre isso, vai falar de Bolsonaro, vai falar de jornalismo, vai falar de arte, vai falar de muita coisa importante e interessante. Logo depois da vinheta, vamos lá. Dom Ernesto é um querido amigo que é artista, é músico, manja tudo dos Paranauê, detonou a Regina Duarte durante a pandemia, viralizou nas redes sociais e hoje ele faz parte da TVT, essa equipe que no dia 11 de agosto celebrou 100 milhões de visualizações. Vamos trazer aqui para a tela o vídeo que eles gravaram lá para o Instagram, olha só que bacana. TVT, TV dos Trabalhadores, ligada a entidades sindicais, que faz um trabalho importantíssimo na esquerda. E eu não poderia ter ocasião melhor para receber nessa semana de diálogos comprometedores da família Bolsonaro o meu querido amigo Dom Ernesto. Tudo bem, Ernesto? Como é que você está, meu caro? Seja muito bem-vindo ao Meteoro Brasil, tudo bom? Bom, feliz de ver aí, Pedro, poder estar contigo aí. Você sabe que você é um cara que eu gosto muito aí desse campo da esquerda, da mídia progressista. Você faz parte de um grupo que eu tenho muita admiração e respeito, viu, meu irmão? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Ernesto. Me explica uma coisa, cara. Eu queria conversar um pouco mais contigo a respeito de TVT. Você está numa fase aí que você virou um dos rostinhos dessa emissora, tá um negócio bacana, apresentando aí a segunda edição, chamando vários amigos nossos aí, o Carlito Neto, às vezes eu vejo um monte de gente que passa pela TVT. Já fui comentarista da TVT, eu era do programa que tinha à tarde, e a televisão é muito importante. Cara, como é que tá sendo esse novo desafio e tocando uma TV voltada para trabalhadores, num país em que a gente tem que lidar com os grandes monopólios de mídia, tem a Globo, tem o SBT, tem toda essa desgraça da mídia comercial, e a gente brigando na trincheira, né, Ernesto? Bom, essa é uma trincheira importante que é a comunicação, né, Pedro? Você sabe tanto quanto eu, até mais, que isso é uma trincheira muito importante. A TVT é a primeira televisão, né, uma concessão pública, né, uma fundação criada pelos sindicatos metalúrgicos já há 15 anos. Né? Aliás, amanhã, 23 de agosto, completa 15 anos de TVT. Vai sair o programa amanhã. Olha só. Que bom. Amanhã às 14h, vai ser no dia do aniversário. Que bacana. Que maravilha. Bom, então, é uma trincheira, como eu falei, né, importante. A gente tem uma mídia, né, historicamente, nesse país, a mídia é formada, né, por grupos empresariais e, na minha opinião, toda vez que você tem a informação como mercadoria, já tem algo errado, né, no front. Então, a TVT ela surgiu lá há 15 anos com essa, né, responsabilidade de ser a primeira televisão de verdade, né, a dar voz aos trabalhadores, a representar os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, ao longo desses anos, uma luta muito grande. A TVT passou por momentos difíceis de enfrentamento da extrema-direita, de pedido, inclusive, de cassação da concessão e etc. Né? A reforma que o Temer colocou, né, a reforma da Previdência, atrapalhou o planejamento da TVT, porque a TVT é mantida, né,
mantida pelos sindicatos, né? O sindicato dos bancários e o sindicato dos metalúrgicos, que foi quem, né, elaborou e deu o pontapé inicial. Então, a TVT atravessou um momento muito difícil, né, que coincidiu com a musculatura, a ascensão da extrema-direita, e de um ano para cá, com uma nova direção, juntando todos os cacos possíveis, né, o Maurício Júnior assumiu, e com uma proposta, né, de montar um jornalismo, né, ao vivo, com várias horas ao vivo, né, com diário, e a gente começou. Então, além, né, dos jornais, né, que é a primeira edição das 10h30 às 13h, de segunda a sexta, a segunda edição das 16 às 18, a gente tem o Juca Entrevista, né, que é o programa do Juca que vai ao ar, o Juca Kfouri, que vai ao ar na quinta-feira às 9h. Na terça, às 9h, eu apresento o Conversa Sem Curva. Enfim, tem uma programação para tudo quanto é gosto, e a proposta é que trabalhe mais essa grade, sempre com essa responsabilidade, esse entendimento que isso aqui é, né, uma entidade, uma fundação que mostra o mundo da perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Para mim tem sido um desafio bacana. Eu, na verdade, assim, eu sou músico de ofício, mas eu comecei com televisão já faz quase 30 anos. Né? Onde você trabalhou, Ernesto? Comercial, né? Então, você está numa TV que não tem esse compromisso empresarial, que é uma diferença, viu, Pedro, muito, mas muito grande. Né? É uma coisa, quando a gente fala de TV comercial, a gente pensa, ainda mais a gente que tem firmeza ideológica, tem lado, tem clareza das coisas, né? Então, é uma diferença muito grande. Tudo que você olha, qualquer abordagem que você vai fazer, você tem um olhar político, evidentemente, né? Então, quando você está numa TV comercial, você fica praticamente imobilizado, né? O sistema é muito bruto. E a TVT já tem essa função, que é colocar o dedo na ferida, falar da perspectiva do povo trabalhador mesmo. Então, para mim, foi um casamento perfeito. Eu estou bem à vontade, fazendo os dois programas, tenho autonomia na pauta, na editoria, tenho uma satisfação também do público, que está aumentando a audiência, os mantenedores também satisfeitos com a nova programação. Então, assim, a expectativa é muito grande que a gente consiga ampliar. A partir de 23 de agosto também tem uma novidade grande, que a TVT vai para a parabólica digital, o canal 555, né, que é o satélite D2. Eu gostei do satélite D2, adorei. Né? Esse aqui é o programa que o Ernesto apresenta. Aí, ó, tá aí, eu com o figurino aí, ó. Exatamente. E inclusive tem a propaganda aqui logo no começo, né? O futuro acontece aqui, TVT, 15 anos. Ernesto, mas aí você falou, você já teve uma experiência prévia, mas é muito bom, né? A gente vê a mídia progressista, a mídia de esquerda, mostrando também que a gente consegue, assim, tem um exemplo de vocês, tem um exemplo, por exemplo, do ICL Notícias, e não estou nem falando mal dos outros canais, são propostas diferentes. Aqui no Meteoro, por exemplo, eu transmito de casa e também não tem problema nenhum, mas a gente consegue entregar produtos nesses diferentes formatos, né, Ernesto? A TVT tem esse privilégio do financiamento dos sindicatos, mas, por exemplo, a gente tem até a via da galera que nos assiste manter o trabalho, né? Financiamento coletivo, é super importante isso, viu, o Pedro? Eu, particularmente, eu acho que a mídia jamais, assim como a educação, saúde, não é correto você fazer dessas áreas uma mercadoria, entende? Você não pode mercantilizar a saúde, assim como a educação, assim como a informação. A informação é um direito do cidadão e da cidadã assegurado, inclusive, na Constituição. Né? Você não pode privar as pessoas de informação. Então, eu particularmente, o modelo de negócio
né? Porque o Brasil abraçou isso, importou isso, inclusive, né, com a Rede Globo, logo após o golpe de 64, com financiamento, inclusive, americano ou estadunidense, né? Eles importaram um modelo de negócio de empresa de comunicação, né? E o Brasil ficou com essa cultura. Agora, existem outros modelos, né? Você tem economia solidária, você tem cooperativa, você tem fundação, você tem financiamento coletivo, você tem a imprensa do Estado, né? Que se ela tiver transparência, tiver um conselho, como em alguns momentos a TV Cultura teve ao longo da história, você tem uma ótima, né, emissora de TV. Então, o perigo é quando você mercantiliza, né, e a informação passa a ser uma mercadoria. Isso é muito complicado. Eu gosto muito desse modelo de financiamento coletivo, que é o caso do Meteoro aí, do próprio DCM, né? Eu morro de medo quando o cara começa a mexer com bet, sabe? Começa... É foda. Começa a vender coisa. E aí você começa a ter um custeio grande, porque a TVT é uma televisão, né? Ela tem aí essa proposta de, né, desses 180, né, pegar a rede, pegar a rádio, pegar isso, pegar aquilo, mas é uma rede de televisão, ou melhor, é uma emissora de televisão, né? Lógico que você vai trabalhar também com a internet, etc., com as redes sociais, as big techs, mas o modelo de negócio, né, é a televisão, que é uma fundação, ou seja, sem fins lucrativos, né, que é mantida pela classe trabalhadora através dos seus sindicatos de classe, né? Agora, existem outros modelos, né, de financiamento, e é o que eu falei, o mais bacana, o que eu gosto mesmo, é o financiamento coletivo, que é esse que é através de Pix, através de membros, né, inscritos e etc. A gente só precisa tomar cuidado para não virar empregado das big techs, né? A gente tem que pressionar a pauta, né, da comunicação no Brasil, inclusive com esse projeto de lei agora de regulamentação, precisa criar mecanismo também para a gente ter possibilidade de ter negócios nacionais aqui que funcionem. Que funcionem, que não dependem do capital externo. Essa própria história que você, breve história que você traçou sobre a Globo. E aí eu te faço uma pergunta agora, conectando um pouco da sua história pessoal. Dom Ernesto Guevara, você é filho de pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar, pessoas que foram mortas pela ditadura militar que criou a Globo como ela é hoje. Você sente que você fazer esse trabalho para a TVT, de uma certa forma, é dar uma contribuição para a gente, enfim, contar a história? Porque a gente não pode esquecer, né? O governo Bolsonaro foi uma extensão de 64, isso ficou claro na tentativa de golpe, né, Ernesto? Eu acho que desde quando o mundo foi dividido na Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem os mesmos atores, né? A gente tem aí o campo que defende o imperialismo estadunidense. Essa é a proposta dos Estados Unidos, que se assustou com o Exército Vermelho, né, da União Soviética, e o mundo acabou ficando dividido, né, durante até o início dos anos 90, né, com essa Guerra Fria, essa coisa, né, de dois polos. E eu acho que isso continua no inconsciente de pessoas que têm uma certa limitação intelectual e de expansão da sua visão política, né? Porque a Guerra Fria não existe mais, o mundo hoje é outro, né? Essa coisa, os militares eles ficaram muito com isso na cabeça, porque como eles são doutrinados, né? Então eles têm uma certa dificuldade de ampliar isso, e são formados, evidentemente, também, é bom que a gente fale, pela a escola de guerra americana. Então, né, eles já entram no exército já xingando o comunista, entendendo que o comunista é um bicho de 7 cabeças, enfim. Então, eu acho que esse lugar aí da Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, no mundo dividido entre dois polos, infelizmente, ele continua assombrando
parte, né, da direita conservadora e burra pra caramba, porque depois que a gente teve o mundo já contaminado pela social-democracia, já ficou muito mais provado, já ficou evidente que quanto mais bem-estar social, melhor para o capitalismo. Se o capitalismo ele for predador da forma que essa gente defende, como o Trump agora que voltou, o próprio Bolsonaro e etc., primeiro que a civilização vai acabar. O planeta não aguenta. Daqui a pouco falta água, falta... Né, começa básico, né? Começa a entrar num caos. Então, assim, essa gente, eles não conseguiram compreender que a gente poderia, conforme a proposta, né, da social-democracia, de conseguir garantir direitos para o povo trabalhador, até para o povo trabalhador ter dinheiro para gastar com os produtos que esses filha da puta criam. Então, essa lógica liberal, ela conseguiu manter a gente durante um tempo. Eu acho que a gente chegou no momento, Pedro, e aí, respondendo a outra pergunta, como é que a gente liga isso com a geração dos anos 60, 70, né? A gente chegou no momento que o mundo já entendeu que o capitalismo não deu certo. Sim. Não deu. Nós estamos com duas guerras, né? Nós temos a fome, a gente tem uma crise climática assustadora. Né? Então, está mais do que provado. E o próprio, né, agora com essas novas tecnologias, ficou muito mais perigoso ainda esse Vale do Silício, esses malucos, né, que ficam criando foguete, etc., manipulando a grande massa. Então, assim, ou se rompe com isso, né, ou a civilização vai acabar. E se você puxar o fio, é a mesma discussão que a gente tinha lá atrás. Né? Quando a gente pedia democracia, né? A geração de 60, 70 pedia democracia, abertura política, era um pouco isso. Né? Você ter, né, uma saúde de qualidade para os mais vulneráveis, uma distribuição de renda. Os 21 anos da ditadura militar, o que esses 21 anos mataram de pessoas de fome, né? Ou desestruturaram famílias que saíram do Norte e Nordeste. Eu cheguei no Brasil no final dos anos 70, depois da anistia, vim aqui para o ABC. Isso aqui era um campo de concentração de nordestinos que fugiam da fome. Era isso. Era onde dava para morar, né? Os caras, bicho, vinham para trabalhar, para ganhar qualquer merreca, trabalhar de pedreiro aos pedreiros, de auxiliar de pedreiro, morar num barraco. Foi assim que veio o Lula, né? É assim que veio o presidente Lula, exatamente. Então, assim, a treta é a mesma, né? Só que a gente já não está mais na Guerra Fria. Né? Agora, essa ascensão da extrema-direita, eu acho que acaba sendo mais didático ainda, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que a gente nunca teve uma discussão séria, ideológica, sabe? As pessoas se colocarem e falar, não, cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui era todo mundo churrasco, sabe? O tiozão do churrasco que é teu tio, né? Com piada homofóbica, racista... Né? E a gente ia se entendendo, tá tudo certo, papapá. Né? Agora, quando você começa a reivindicar direitos e discutir, né, como se acabar com essas doenças sociais, como o racismo, por exemplo, aí você vira crime. Aí os racistas falam, não, mas peraí, como assim? Então os caras acordaram, peraí, eu não posso mais xingar ninguém, eu não posso mais escravizar ninguém. E aí eu acho que é um campo... Bom, os pensadores do século XVIII, eles dizem que o capitalismo, a crise do capitalismo é que gera, né, a extrema-direita, o fascismo, que dá musculatura para essa gente. E aí é um ciclo. Quando a gente volta, a gente empurra essa gente de volta para o esgoto e a gente fica sempre esperando. Né? O Bertolt Brecht que disse, né, que a cadela
do fascismo está sempre no cio. E é verdade, essa gente aí não muda, não. Não muda definitivamente. Bolsonaro vai para a cadeia agora. O problema é o próximo, né? Viúva todas aí, né? O problema é o próximo Bolsonaro, né? Pois é. Eu não sei, sabe, Pedro? Às vezes eu penso o seguinte, que a gente entrou numa... quando cai um desastre de avião. Nunca o piloto dormiu. Estourou a bomba, não sei o quê. Normalmente é uma convergência de acidentes, de fatalidades, né? E essa convergência faz com que você tenha um desastre aéreo, sobretudo aéreo, né? E eu acho que o que aconteceu com a nossa democracia é um pouco isso, foi uma convergência que é muito raro acontecer, sabe? Que o Bolsonaro ele não nasceu do nada, ele já existia, ele já estava lá no Congresso Nacional falando essas merdas dele o tempo todo. Quem deu palco para isso foi aqueles filha da puta do CQC, entendeu? Depois o Pânico, sabe? Que é tratar, o amadurecimento da democracia passa por isso, de você também ter uma mídia irresponsável, de tratar um cara que fala de assuntos que são complicadíssimos, que é o fascismo, essa coisa de você falar, né, das mulheres, a questão racial, a questão homofóbica, e que isso é apito de cachorro. Né? O cara, os adoecidos, né, como ele, escutam o cara fala, opa, até que enfim, né, a gente tem alguém da nossa... Então, assim, isso foi um dos fatores, sabe? Então, tem uma costura de coisas que foram acontecendo. A elite econômica desse país cansou de perder as eleições. Eles perderam para o Lula, perderam de novo na reeleição, perderam depois na sucessão. Depois a Dilma de novo foi eleita. Os caras já não estavam aguentando mais. E aí partiram para o tudo ou nada, criminalizando a atividade política, trazendo de volta a meritocracia, que a gente já tinha pacificado esse assunto há muito tempo. Né? Então, são vários fatores que a gente vai juntando, né, que acaba chegando no Bolsonaro. Mas eu não acredito de verdade que a gente vai... O Brasil, né, outras republiquetas vão passar por isso também, porque a gente vai aprendendo. Né? O que esse cara fez é surreal, né, Pedrinho? Eu acho que os crimes da pandemia precisam ser revistos urgentemente, né, cara? Porque agora foram para cima. E é uma coisa bizarra. Aí, entrando nas conversas que foram recentemente liberadas pela Polícia Federal, a gente não tá falando, né, Ernesto, de conversa de 2022, de 2023. Os caras estavam falando isso agora em julho. Estavam falando agora em junho. O Silas Malafaia passando roteiro para o Bolsonaro de como gravar um vídeo para continuar insuflando o Trump ou para sair como herói na história do tarifaço. E nós precisamos aprender algo em relação ao Bolsonaro, que eu acho que a gente já está aprendendo. E na hora que ele for para a cadeia, de fato mesmo, eu acho que vai rolar o seguinte também, sabe, Pedro? Começa também a desconstruir de verdade. Porque uma coisa é as pessoas... eu falar, olha, o Bolsonaro falou isso. Olha, o Bolsonaro fez... Você fazer isso, né? As pessoas... O William Bonner, né? Ele falar, olha, o Bolsonaro... Outra coisa é a voz dele, é ele falar. Né? O perigo dele, né? O Malafaia é a mesma coisa. Né? Esse vazamento aí é assustador. E esse é um outro problema que a gente tem, que são os neopentecostais, que é outro fator que lá em 2018 contribuiu nessa costura desse desastre gigantesco que foi a eleição dele. Né? Eu acho que aí tem o Sérgio Moro, tem a descoberta do pré-sal, né? Então, assim, eu sinceramente eu acho que a gente, historicamente, o fascismo é isso, ele é empurrado para o esgoto, e aí ele fica ali, né, num tempo histórico considerável, tal. E eu acho que quanto mais, né, a gente tem esse tipo de aberração humana, né, e vão aparecer muitas outras, e depois que as pessoas também perderem
essa relação passional com o Bolsonaro, porque a grande maioria dos bolsonaristas tem uma relação passional muito grande com ele, né, Pedro? As pessoas são enlouquecidas por ele, né? É um fato isso. A gente precisa... Né, a antropologia vai ter que fazer um estudo aí para explicar isso para a gente, né? O que é isso. Mas a gente vê as pessoas que você fala, as pessoas, não é mentira! Né? Então, essa dependência emocional, inclusive, que a gente vê aí na Paulista, esse bando de gente retardada, com todo o respeito que o povo tem retardo mental, né? E também desculpas aos profissionais da área de saúde mental que não gostam muito que a gente fale isso, mas é isso, você vê um bando de zumbi andando na rua, são pessoas adoecidas, entende? As pessoas estão completamente como zumbi, né? E isso tem capilaridade, não é numa classe social só, né? Você vê isso na classe alta, você vê isso na classe média, você vê pobre, né? Com essa loucura, né? Esquizofrenia, né? Publicamente. E eu acho que isso com o tempo, né? Ele indo para a cadeia agora, sabe? Isso vai começar, as pessoas começam a passar também por um processo de cura, né? Assim, começa a passar por um processo de cura, de depuração, né? Eu acho... Tem uma entrevista que o Haddad deu para Mônica Berger que me marcou muito. Eu fico repetindo essa entrevista porque eu acho que ela diz muito sobre esses tempos. Ele fala que ele conheceu a elite e que ele diz, a elite é Bolsonaro. Mesmo os caras que disfarçam. E ele fala, a gente está vivendo um inverno da extrema-direita, então talvez a gente tenha outras manifestações depois que o Bolsonaro for preso. Eu acho, Ernesto, que a gente tem que brigar, você aí na trincheira da TVT, eu, Meteoro, DCM, meus sites, os troços, tudo que eu toco, a gente tem que brigar para a gente chegar numa primavera progressista, né, bicho? Senão a gente vai morrer com esse aquecimento global, né? É isso ou nada, né? Senão não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Mas eu assim... O Frei Beto, ele esteve aqui comigo, ele falou um negócio que é muito engraçado. A gente tem que guardar... Teve no seu programa de entrevistas, né? No Conversa Sem Curva. Que a gente tem que guardar o pessimismo para os dias bons. Né? Então, como nós estamos em dias difíceis, né, nós temos que ser otimistas e guardar o pessimismo para os dias melhores. Mas eu acho que, Pedro, que assim, o monstro ele é muito menor do que a gente imagina. Sabe? Se a gente dá uma olhada na conjuntura atual, os caras estão tudo lascados e a gente já sabia disso. Já. Até quando eles disfarçavam, né? O cara vai virar um horror isso. Né? E a segunda questão é que, mudando a correlação de força agora, que já está acontecendo, o Centrão já meteu o pé nele. O Centrão, os caras já estão se organizando. E aí é uma questão de sobrevivência. Né? O Tarcísio, ele está nessa encruzilhada agora também. Né? Porque fazer discurso, ok. Né? Mas a hora que mexer na correlação de força do país, que é o que está acontecendo nesse momento, e o Lula tem uma habilidade para isso gigantesca, né? de acolher, inclusive, esses caras, né? Então, a gente cria uma nova correlação de força que passa, inclusive, pelos formadores de opinião pública, porque esse bando de cretino desses deputados aí, essas forças políticas, essas oligarquias políticas que tem por aí, que estão no Centrão, etc., esses caras são donos da maior parte das rádios desse Brasilzão. Sim. Emissoras de TV, repetidoras da vida, né? Jovem Pans da vida, né? Pois é, cara, é tudo rede espalhada no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que isso vai se desmontar em curto espaço de tempo. Acho que o Lula vai ter uma facilidade que, às vezes, a gente não tem coragem de levar em consideração no cálculo agora. Eu acho que o Lula corre o risco de ser eleito no primeiro turno, Pedro.
sabe? Do jeito que está o governo dele, do jeito que ele está armando. Ele não fez a reforma ministerial até agora, cara. Ele não precisou fazer a reforma ministerial. Entende? Os dois presidentes que a gente falava, esses caras, os caras estão bancando o governo, sabe? E agora, para falar bem a verdade, além de ser um ano de colheita, o Trump ajudou, né? Ou melhor, o Eduardo Bolsonaro ajudou, né? Ajudou. Pô, então... Segundo ele, vai morrer naquela porra de país, né? A melhor que eu vi foi como é que é? O cara agora mudou. Deus, pátria, família, vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Aquele VTNC, né? Que carinho, né? O pai pelo filho. Que negócio. Cara, mas eles estão num desespero, cara, mas num desespero, porque assim, é do quase tudo, eles vão pro nada. Sim. Entende? É aquela coisa, o cara foi presidente da República, aquela coisa, né? As benesses do poder, né? Se andar de helicóptero, segurança, escolta, residência oficial, um cara limitado, chucro, inculto como o Bolsonaro e os filhos, os caras se lambuzaram naquilo. O Centrão passou a mão na bunda dele, tomou o governo logo no começo, ele ficou lá naquele cercadinho berrando, sabe? Cara, é isso, chegou o fim da linha. Né? Chegou o fim da linha. É isso. Chegou o fim do mundo deles, né? E é isso. E ele é um povo, né? Você estava falando um pouco agora, né? Eles querem puxar a gente para a Idade Média, né? Eles querem acabar com a sociedade. É uma loucura como um todo. Ernesto, estamos chegando agora na reta final da entrevista. Daqui a pouco eu sei que você já vai se preparar aí para gravar a segunda edição. Tô aqui, a equipe tá toda queria que você falasse um pouco o que você está fazendo de música, de arte. E como está o casamento com a queridíssima Ângela, que eu quero trazer para cá de volta? Aliás, eu falei para ela que eu ia estar contigo, que ela te mandou um beijo, cara. Manda um beijão. Vou começar pela Ângela. A Ângela, ela fez uma cirurgia no pé, né, cara? E ela tem uma mãe. Minha sogra está com 88 anos e mora em Torres, que é um lugar lindo. É a última praia do Rio Grande do Sul antes de Santa Catarina, na divisa, né? Uhum. E a Ângela precisava tirar um cisto do pé de bailarina, né, bicho? Imagina, igual pé de jogador de futebol, né? Tudo cheio de lesão, né? E aí ela aproveitou para fazer a cirurgia lá no Sul, para fazer a recuperação lá, e com a mãe, porque a mãe também passa por fisioterapeuta 2 vezes por semana, tal, e é uma forma dela ficar lá um pouco com a minha sogra. E tá bacana. A Ângela, né, uma mulher incrível, uma parceira incrível, né, uma artista talentosa, quieta. Né? Então, é uma parceria muito, muito bacana que a gente tem. E a gente já maduro, né? Eu beirando 60, a Ângela já está com 62, 3. Então, a gente está nesse ritmo, né, que é difícil também quando você está com uma parceira ou um parceiro com ritmos diferentes, né, com planos diferentes, etc. Então, é uma fase muito boa que a gente, tanto eu e a Ângela, nossa relação tá nos trinques. Né? Eu falo para ela, eu tenho sorte de ter te encontrado. Ela fala, tem mesmo. Eu falei, você também tem sorte de ter me encontrado. A Ângela Dipp, para quem não conhece, está acompanhando o programa, a eterna Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, artista maravilhosa aqui que o Ernesto está contando. Você sabe que esses dias eu estava fazendo uma análise de conjuntura e aí foi até engraçado, porque eu estava falando sobre a potência, porque a gente fala muito da potência bélica, a potência econômica
dos Estados Unidos, mas eles têm uma outra potência, que é a potência cultural. Esses caras usam o soft power desde a Primeira Guerra, através do cinema, contando a história, né, que lhes interessa, tal. E eu estava falando dessas influências, né, que a gente... Eu tenho 6 filhos, e meus filhos eu passei o tempo todo, assim como eu fui educado. Comigo foi mais fácil, porque eu nasci em 68, e logo em 71 fui para o exílio com os meus tios, todos, né, guerrilheiros, logo após a morte do meu pai, né? Então, assim, a gente vivia em comunidade de refugiados. Então, eu tive uma formação política contra o imperialismo americano ou estadunidense já desde bebê, né? Já nasci nessa. Então, eu não tive Mickey, Pateta, Pluto, Disney, essas coisas, nada disso. E meus filhos já não, né? Então, eu tive que ficar sempre no pé. E aí eu estava falando sobre essa questão da... Né? O Brasil tem coisas maravilhosas que as crianças, bicho, ficam aí em cima de Pica-Pau, da Disney, né? Essa coisa da boneca Barbie. Aí eu falei citei como exemplo o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Eu falei do Brasil, então eu falava para minhas filhas, né? Pô, assiste o Castelo, cara, assiste a TV Cultura, tem várias coisas legais. Eu insisti tanto que eu acabei casando com a personagem, a Penélope. Ernesto, para fechar mesmo agora, numa boa, a gente estava num almoço com o nosso queridíssimo Guilherme Boulos, evento, inclusive, da FETEC, do Sindicato dos Bancários. E aí eu queria te perguntar, o Boulos fez um discurso lá de tirar o fôlego, falando a respeito dos problemas, das vantagens e dos problemas, né? Lula é candidatíssimo para 26. A gente tem a questão da infiltração dentro do nosso próprio campo, a necessidade de defender os movimentos sociais, o socialismo, todas essas questões. Como é que você vê o Guilherme? Como é que você vê o Fernando Haddad, que eu citei, e o Flávio Dino? Temos aí sucessores ao Lula ou não? Cara, eu acho que sucessor a gente tem. Eu aprendi uma coisa há muitos anos, que a política tem fila. Tem. E que a lógica da fila, ela foge da compreensão da grande maioria. Eu não sei se você sabe, Pedro, quando o Lula, no pior momento do Lula, e vamos lembrar que a gente está falando do presidente da República, né? No pior momento dele, quando ele estava preso, ele chamou o Jacques Wagner e falou que o Jacques Wagner tinha que ser o candidato no lugar dele. O Jacques Wagner não quis. Sim. E tem as razões dele, etc. Agora, estou falando isso para contextualizar a fila que foi formada, os critérios da fila. Bom, o Lula chama, então, já a última opção dele, o Fernando Haddad, que era um rabo de foguete, né? Vamos combinar aqui, né? Bom, o Haddad responde para ele, falou: se é isso que você quer, você conta comigo, é isso que eu posso ajudar e tal. E foi pro, né, sacrifício naquela campanha horrível que a gente viveu e tal. Por um outro lado, isso traz, né, tem uma coisa na linha sucessória também, na escolha de um sucessor, é ver quem foi testado nas redes. Aliás, nas urnas. A Dilma nunca tinha sido testada. Sim. E o Lula precisava de um perfil daquele. Então, essas variáveis dependem muito, porque a escolha do sucessor, ela é pessoal. Ela parte do cara. O partido dele, o PT, pode chiar, pode querer bancar, o PCdoB, os partidos aliados, etc. Mas o critério pessoal é o que predomina. Né? E o Lula, assim que ele é eleito e monta o governo, ele já monta o governo preparando para a sucessão dele. Ele já coloca, na minha avaliação, o Haddad como ministro da Fazenda, porque ele sabia que esse ministério ele iria estar no centro do debate e vai estar mais ainda o ano que vem,
quando a sensação de bem-estar econômico já estiver em toda a população, que é o cálculo que os economistas comprometidos com a verdade fazem, né? Que os efeitos mesmo, a sensação de bem-estar, que é aquela que o cara fala, não, que é o que define a eleição majoritária, né? Ainda segundo os especialistas, é um pouco isso. Então, assim, na minha avaliação, a fila é o Haddad. Agora, eu acho muito importante que a gente tenha não só o Haddad, e a gente pode falar também do parlamento daqui a pouco, mas eu quero falar também da Suprema Corte. Porque se você olhar para dentro da Suprema Corte, o único cara que tem ali progressista é o Flávio Dino. Sim. Não tem, o Zanin não é, o Gilmar são não todos é. conservadores. É um bando de liberal de merda, esses caras. Sim. O único cara que tem ali consciência política, de classe, etc., é o Flávio Dino. Então, quando o Lula escolheu o Flávio Dino, eu vi muita gente falar, o Lula quis tirar, inclusive, da frente o Flávio Dino, porque ele estava se destacando. Uma pequenez gigante pensar, né, esse tipo de coisa. O fato é que o poder legislativo ele precisa ter, porque mesmo que ele não seja o relator, mas ele promove o debate, e o debate ele politiza, o debate ele vai, né, ainda mais agora que tem tudo, né, gravado, transmitido ao vivo, né? Então, a escolha do Flávio Dino, e daí que é por isso que eu te falo que a gente não precisa esperar ou torcer para o Flávio Dino ser um dos presidenciáveis. Eu acho que a fila com a Haddad, o Flávio Dino fazendo o papel dele, que é para além de ser um bom ministro na Suprema Corte, mas também dá uma cor ali meio popular, meio de classe, né, de entendimento, é fundamental. E a gente precisa ter quadros também dentro da gestão, porque vai demorar, na minha avaliação, Pedro, para a gente ter uma gestão popular, como a Prefeitura da Irondina. Eu acho que a única gestão que é conhecida, tal, que foi realmente uma gestão do campo popular, foi a Irondina. O governo Lula ele trouxe bastante gente com firmeza ideológica, o Zé Dirceu, tinha o Tasso Genro, tinha um pessoal cabeção da política ali mesmo, tal, mas não chegou a ser um governo formado pelo campo popular, mesmo nos escalões de baixo, porque é óbvio que você tem uma relação com o legislativo de fisiologismo, né? E é claro que esses caras querem fatias do governo, mas isso também não é a grande problemática, mas é importante você ter gestores públicos competentes nesse negócio, né? E o Boulos, o Guilherme, você conhece. O Guilherme é um cara de uma inteligência rara, Sim. É um cara que vem do movimento popular, é um cara culto, é um cara com capacidade geracional, é um cara que está numa faixa etária que ele é muito mais digital do que analógico, que isso pesa. O Lula, por exemplo, evidentemente, ele é um cara, né, preponderantemente analógico. Sim. Né? Eu agora fui comer rapidinho aqui, que eu estava morrendo de fome, por isso que eu trazia uns minutinhos contigo. Eu fui tentar pegar um lanche aqui no shopping, em frente aqui à TVT. Aqui. Meu irmão, você tem que baixar um aplicativo, você tem que fazer não sei o quê, você não tem mais aquele negócio do balcão. Fala, ô moça, por favor, me faz um churrasco com queijo aí. O mundo já não é, sabe, o mundo já começa a perder, eu começo a perder a expertise, né? Eu, para comer agora, eu já estou tendo trabalho. Né? Então, tá ficando tudo mais difícil. Porra, bicho, né? Então, quando a gente olha o mundo dessa perspectiva e vai para o campo da gestão pública, por exemplo, você tem que ter gente competente, cara. Sabe? E mais do que isso, né, além de competente tecnicamente, pessoas comprometidas, com firmeza ideológica, porque Canto da Sereia leva um monte, eu conheço um monte, passou perto de nós aqui,
E a sereia levou para o outro lado. Né? Normal. Então, eu acho que a formação de quadros, como esses três que você citou, né? O Haddad, o Dino e o Guilherme, eu acho que é importante, quanto mais grandes lideranças, porque a gente perdeu o Ciro, por exemplo. Né? O Ciro, cara que eu tinha um respeito gigante por ele se perdeu. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Tem outras lideranças também que estão se formando no parlamento, né? Oi? Tem outras lideranças também que estão se formando no parlamento, né? Tem Érica Hilton, tem Pastor Henrique Vieira, pois e aí a gente tem que começar a olhar para isso com mais atenção, né? Eu vi, inclusive, agora há pouco, Pedro, que uma pesquisa para o governo do Estado, que ela aparece cotada. Com 8%. Não. Eu acho importante. E esse campo aí que o Guilherme Boulos representa um pouco, que é um campo que não é do PT, sabe? Que também é importante você ter uma hegemonia petista, sabe? É o maior partido, tem uma contribuição gigantesca, mas não é só isso. Sim. É importante que você tenha aí, né, a esquerda, né, com espaço para debate. Né? Eu gosto dessa diversidade aí entre, né, o campo da esquerda, com respeito, evidentemente, e com capacidade de análise de conjuntura, porque às vezes é muito fácil também você ficar fazendo crítica, né? O cara fica aqui, não, porque, né, nós temos que fazer isso, a revolução popular, e porque não sei o que. Eu falo, meu amigo, olha o congresso que a gente tem, né? Você não consegue aprovar. Né? Precisamos, né, fazer né, uma grande bancada. Mas eu acho que a tarefa do dia é isolar a extrema-direita, porque se a gente não fizer isso, não tem mais nada para a gente fazer. Se esses caras, se o Bolsonaro ganha, né, agora já acabou mesmo, nós estamos no ato final, mas se o Bolsonaro ganha as eleições de 22, a gente não ia ter nada para fazer, a não ser fugir. Então, eu acho que a tarefa ainda é essa, da gente empacotar esse defunto, sabe? Virar a página e aí começar a fazer política de novo, né? Ver quem são os aliados, porque tem muita gente que estava na trincheira com a gente encarando o Bolsonaro e que da página 3 agora vai para o outro lado, tá? Tirou o Bolsonaro, vai apoiar o sucessor do Bolsonaro dizendo que é outra coisa. Ou mesmo gente que teve com o Lula contra o Bolsonaro que vai apoiar o Ciro. Ciro, você vai ver só, eu estava vendo aqui a quest de ontem, o Ciro aparece sempre ali com 8, 10, né? Uhum. É o suficiente para fazer barulho e levar aquelas pessoas que, aliás, muitos já estiveram com ele antes, né? Uhum. Então, mas eu acho que esse realinhamento na correlação de força vai abrir uns horizontes interessantes para a gente, sabe? Vai abrir os horizontes interessantes para a gente. Dom Ernesto, meu querido, vai lá tocar. Parabéns pelos 15 anos de TV. Parabéns aos 15 anos da TVT. Manda um abraço para toda a equipe e parabéns a você pelo trabalho no TVT segunda edição, meu querido. Se cuida. Forte abraço, se você tiver tempo. Que hora que é a live? Não, a live não vai ser numa live. Esse vídeo sai amanhã às 2h. A live do Plantão do Meteoro começa às 5h. Não, desculpa, eu perguntei errado a live, né? É o vídeo, né? O vídeo, eu estarei tocando lá no Armazém do Campo. Eu sei que você está no interior, mas se você baixar aqui para a capital, dá uma passadinha lá que nós vamos fazer um rock and roll lá. Vai ser bacana. 9 anos do Armazém do Campo. Pô, maravilhoso, hein? MST, TVT, todo mundo fazendo aniversário na trincheira aqui na luta por uma mídia mais diversa de verdade, alinhada com os movimentos sociais. Abração, Ernesto. Se cuida, meu caro. Até mais. Valeu, meu brother. Obrigado, viu, querido? Imagina. Tchau, tchau. Valeu. Dom Ernesto aqui no Meteoro Brasil, gente. Diretamente da TVT, a TV. A extrema-direita fala que é a TV do Lula, né? Mas é isso, gente. A gente precisa de TVs que representem a esquerda, que representem o nosso campo progressista. Vamos de crédito final.
Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.